A escolha entre filmes legendados e filmes dublados vai muito além de uma simples preferência. Ela reflete a história do audiovisual no Brasil, tendências de mercado e até questões de acessibilidade e fruição artística. Puxando um pouco lá no passado, historicamente falando, o público brasileiro de cinema era mais habituado às telas legendadas. Mas, nas últimas décadas, assistimos a uma notável mudança cultural com a ascensão e a dominância progressiva dos filmes dublados, tanto na televisão quanto nas salas de cinema. E mais recentemente, nos serviços de streaming. Compreender essa transição exige analisar suas origens e as complexas consequências que ela carrega para o espectador e para a cultura nacional. Entre. Lisa Metzger, terapeuta. Desculpe, mas está tão quente aqui. Eu nem consigo ligar essa porcaria. Eu assinei os papéis. Puxa. Como você está? Horrível. O Francis estava lá. É óbvio que ele estaria. Foi difícil encontrar com ele. Oh, I'm sorry. It's so hot in here, and I can't figure this stupid thing out. I signed the papers. Wow. How are you feeling? Terrible. Francis was there. Obviously, he was there. It's really hard to see him. E aí, vem aquela pergunta que a gente vai refletir. Você prefere filmes dublados ou filmes legendados? Bom, existe tudo prós e contras que nós vamos aprender nesse vídeo de hoje. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? A dublagem no Brasil, ela chegou de uma forma significativa, com grande impacto. Foi com a animação de Branca de Neve e os Sete Anões de 1938, que é da Disney, sendo um dos primeiros longas a ganhar uma versão em português. Mas o fator decisivo mesmo para a consolidação da dublagem no país foi a própria televisão. Nos anos 50 e 60, a qualidade técnica de exibição de programas legendados na TV aberta era muito precária. Isso dificultava a leitura das legendas. Além disso, em 1962, um decreto do então presidente Jânio Quadros determinou que todos os filmes transmitidos pela TV deveriam ser dublados, impulsionando a criação de grandes estúdios, como a legendária Herbert Richards. Quem nunca ouviu falar? Versão brasileira, Herbert Richards. Essa medida, ela transformou o hábito do brasileiro, estabelecendo a dublagem como um padrão no veículo de maior alcance popular, que é a própria TV. Olha que interessante. A mudança mais recente, observada principalmente no cinema e no streaming, tem raízes principalmente socioeconômicas e mercadológicas. A primeira causa é acessibilidade e inclusão. Mas por quê? Porque filmes dublados, eles facilitam o acesso ao conteúdo para públicos que podem ter dificuldades com a leitura rápida das legendas, como crianças, idosos ou pessoas com baixa alfabetização, ou deficiências visuais específicas. Tem até as audiodescrições também nas salas de cinemas. A dublagem, ela permite que o espectador se concentre totalmente na imagem, não perca nenhum momento, nenhuma interação. Isso foi expandindo para a classe C e D. O aumento da frequência de pessoas das classes C e D nas salas de cinema, impulsionado pela melhoria econômica e pela popularização dos blockbusters, que são os grandes sucessos de bilheteria, reforçou a preferência pelo dublado,
um formato com o qual já estavam familiarizados com a TV. Eles trouxeram toda essa cultura da TV para o cinema. Então a primeira causa é a popularização, que antes era muito elitizado, por sinal. A segunda causa, tecnologia e ritmo acelerado. Filmes em formatos como 3D ou produções com ritmo de edição muito rápido e intenso tornam a leitura de legendas mais cansativa e dificulta a imersão na experiência desses tipos de tecnologias, que houve essa imersão dentro do cinema propriamente dito. A causa 3, que é a força do streaming. As plataformas de streaming como Netflix e Prime Video, por exemplo, investiram massivamente em dublagem de alta qualidade como padrão, reforçando a aceitação do formato por uma nova geração que está chegando. Ou seja, teve até uma tentativa de fazerem dublagens com inteligência artificial que virou um fiasco propriamente dito. Mas dublagem para as novas gerações que têm essa preguicinha de ler ajuda muito, porque eles querem mais prestar atenção na ação do filme do que ler, interpretar e, ao mesmo tempo, assistir a imagem sendo transmitida. Isso acaba sendo muito complexo. E muitos têm essa dificuldade tão grande que precisam assistir 3, 4 vezes o mesmo filme para poder entender, quando legendados. Já na dublagem, em uma única sessão, eles conseguem compreender o todo. Ou seja, virou um facilitador das novas gerações. A popularização da dublagem traz ganhos claros, mas também perdas significativas. Vamos entender um pouco os ganhos. Um dos ganhos é a democratização do acesso. O conteúdo ele se torna instantaneamente compreensível, sem barreiras linguísticas, para uma audiência muito maior, porque ela atinge essa audiência grande. Então as barreiras linguísticas acabam que anulando. Outra é a fruição plena da imagem. O espectador ele não precisa dividir a atenção entre a tela e a leitura. Ele consegue apreciar integralmente a linguagem cinematográfica, atuação, fotografia e cores. Outro ponto que é um ganho grande é a excelência da dublagem brasileira. O Brasil, durante essas décadas que foram se passando, desenvolveu uma escola de dublagem de altíssima qualidade, com profissionais reconhecidos internacionalmente. Esses dubladores, eles não só atuam no cinema, como até em games, imitando as vozes dos originais para que possa dar uma imersão mais prazerosa para quem joga também, tanto PlayStation, Xbox. Então o ganho não é só cinematograficamente falando, mas também para a empresa de videogames. Agora vamos falar um pouquinho sobre as perdas. A primeira perda é da atuação original. O espectador ele perde a interpretação vocal original do ator, incluindo entonação, sotaques e a expressividade única da voz, que são elementos cruciais da arte da atuação. Outra perda é a distância cultural e linguística. O contato direto com o idioma original é reduzido, limitando a familiaridade com outras línguas, o que é um fator de aprendizado. Outra perda é a limitação de escolha. Em muitas salas de cinemas de cidades menores, as sessões legendadas estão se tornando escassas, cerceando a opção do público que prefere a versão original. Eu me incluo nesse público. Eu adoro a versão original. Para mim é muito mais prazerosa. Por quê? Porque eu treino meu cérebro com vários tipos de linguagens diferentes. A visual e a leitura, que é o texto propriamente dito. O Friends dublado, ele não tem o mesmo impacto que o Friends na versão original. Perde muito mesmo. Tanto quando passou no SBT, não deu tanta audiência. E eu sou um fãzaço de Friends. Então eu conciliei tanto dublado como o original para eu poder entender o contexto. O dublado, gente, o legendado dá uma lavada no dublado. Porque a entonação de voz, a forma como eles se expressam, como eles atuam, é totalmente diferente. Tanto que a audiência despencou quando passou no SBT, há muito tempo atrás. Então a gente percebe a diferença de um para outro. É gigante. Então tem casos e casos, tem exceções e exceções. Então a gente tem que saber pesos e medidas aí, as necessidades. Eu prefiro 1000 vezes a versão original. Não abro mão. O que eu puder assistir de legendado, eu prefiro. Para eu poder ter a imersão do sentimento da interpretação original. Não, claro, não desmerecendo a dublado. Mas é uma preferência mesmo.
Eu sou muito mais do original. Existe um debate sobre se a preferência pelo legendado é um ato elitista. De um lado, críticos apontam que assistir na versão legendada ignora as necessidades de acessibilidade de um vasto público. De outro, defensores do legendado argumentam que a versão original preserva a integridade artística da obra. Para os cinéfilos e estudantes de cinema, o som e a voz original são parte indissociável da obra de arte. A voz do ator é uma ferramenta de trabalho tão importante quanto a expressão corporal, e a dublagem, por melhor que seja, é uma recriação, é uma tradução da performance. E isso com o original acaba entrando em um certo conflito. Esse grupo de cinéfilos, eles lutam para que as salas de cinema mantenham o equilíbrio na oferta de sessões legendadas. Que eu apoio. Tem que existir um equilíbrio entre os dois públicos. A gente está prevalecendo um, só que está deixando o outro de lado. Em conclusão, buscar um equilíbrio que seja acessível para ambas as partes. A mudança cultural que levou o Brasil à preferência pelo dublado é um reflexo de uma sociedade que busca acesso e praticidade no consumo de entretenimento, combinada, claro, com a força do mercado televisivo e de streaming. A dublagem é uma ferramenta de inclusão inestimável. Contudo, é fundamental que a indústria encontre um ponto de equilíbrio na oferta de ambos os formatos. O ideal é um cenário onde a dublagem garanta a democratização, mas onde a versão legendada continue amplamente disponível, assegurando a liberdade de escolha do espectador e a preservação da experiência artística completa para aqueles que a valorizam. E agora vem a pergunta para vocês. Vocês preferem filmes legendados ou filmes dublados? Muito obrigado pela companhia de vocês. Curta, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu. E optar por filmes legendados e dublados também é seu. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Te vejo numa próxima sempre. Tchau!